Em junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, é assassinado por um estudante sérvio. É o estopim para o confronto entre as grandes potências da Europa, divididas em dois blocos. A Tríplice Aliança une Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Tríplice Entente é formada pela Inglaterra, França e Rússia. Em 4 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica, com o objetivo de chegar à França. Os belgas, até então neutros, entram na guerra ao lado da Entente. O avanço alemão é detido na Batalha de Marne. Na frente oriental, os russos são detidos pelos alemães na Batalha de Tannenberg. No final de 1914, a Alemanha recebe o apoio da Bulgária e da Turquia, que declaram guerra à Rússia. No início de 1915, os ingleses desembarcam em Gallipoli. São derrotados pelos turcos, comandados por alemães. A Itália, em disputa territorial com a Áustria, assina o Tratado de Londres com a Inglaterra e declara guerra à Áustria e à Alemanha. Começa a Batalha de Isonzo. Ofensiva austro-alemã toma dos russos a Polônia, depois a Lituânia. Forças austro-búlgaras conquistam a Sérvia. Em fevereiro de 1916, os alemães têm vantagem na Batalha de Verdun, que dura até dezembro, quando os franceses vencem. Depois da Batalha Naval de Jutlândia, atual Dinamarca, a Inglaterra impõe bloqueio contra a Alemanha. Os norte-americanos, que forneciam material bélico para a Inglaterra e França, se veem prejudicados pelos ataques de submarinos alemães contra a Inglaterra. No início de 1917, entram na guerra ao lado da Entente. Na Rússia ocorre uma revolução e é instalado o governo comunista. Rússia assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, abandonando o conflito e cedendo parte de seu território. A Tríplice Aliança começa a ser derrotada em todas as frentes. Alemães atacam em Marne, mas perdem para a Entente, que reconquista a França. Turcos são derrotados pelos ingleses na Síria e na Palestina. A Entente ataca os Balcãs a partir da Grécia. A Bulgária é derrotada. Na Batalha de Vittorio Vêneto, a Itália derrota a Áustria. Chega ao fim uma guerra que provocou 10 milhões de mortes e 20 milhões de feridos. Derrotada na Primeira Guerra Mundial e alegando a necessidade de ampliar seu território, a Alemanha nazista ataca a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Para proteger a Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a União Soviética estabelecem um pacto de não agressão. Uma cláusula secreta desse acordo divide a Polônia entre alemães e russos. Depois de 6 meses de pausa, a Alemanha invade a Holanda, Bélgica e França, chegando até Paris. Segundo o armistício franco-alemão, parte da França fica sob domínio germânico. A Alemanha também domina a Áustria, Tchecoslováquia, Dinamarca e Noruega. Na tentativa de conquistar a Inglaterra, os alemães bombardeiam o território britânico ao longo de 3 meses. A Itália fascista, aliada aos países do eixo, Alemanha e Japão, ataca os ingleses na África. No Egito, é detida pelos britânicos. Italianos atacam a Grécia, a partir da Albânia, e enfrentam forte oposição. Em fevereiro de 1941, os alemães chegam à África, em defesa da Itália. Tropas germânicas invadem a Península Balcânica e chegam a Creta. Em junho de 41, a Alemanha invade a União Soviética, mas é detida em Stalingrado, no final do ano seguinte. Em dezembro de 41, o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico, provocando a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado dos aliados. No final de 42, na Batalha de El Alamein, os ingleses retomam o norte da África, e em julho de 1943, os aliados conquistam o sul da Itália. 1944. Os russos avançam sobre território alemão. Em 6 de junho acontece o Dia D. Os aliados, Inglaterra e Estados Unidos, desembarcam em massa na Normandia e avançam em território europeu em operação conjunta com os soviéticos. O cerco começa a se fechar sobre a Alemanha. Após liberar mais de 10 países,
Os aliados invadem a Alemanha no início de 45 e chegam às portas de Berlim. Hitler suicida-se e os alemães assinam a rendição. O conflito continua até setembro no Pacífico, entre os aliados e o Japão. A guerra deixa um saldo de aproximadamente 45 milhões de mortes, a maioria civis, além de uma Europa politicamente desorganizada e economicamente fraca. Em dezembro de 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, e provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra. As batalhas em 1942 detêm decisivamente o avanço japonês. Entre maio de 1943 e março de 1944, os norte-americanos conquistam as Ilhas Aleutas, Gilbert, Marshall e Marianas. No final de 44, os Estados Unidos conquistam as Filipinas. A Birmânia, atual Myanmar, é reconquistada por tropas britânicas, norte-americanas e chinesas. No início de 1945, os norte-americanos desembarcam em Iwo Jima, no Japão. No dia 6 de agosto, um bombardeiro norte-americano despeja sobre Hiroshima a primeira bomba atômica da história, destruindo totalmente a cidade e matando mais de 100 mil pessoas. 3 dias depois, outra bomba atômica é lançada sobre Nagasaki e provoca mais 100 mil mortes. A 2 de setembro de 1945, com sua área de ocupação bastante reduzida, o Japão assina o documento de rendição incondicional.